E aí, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com vocês no Verbalizando. E como você já sabe, nós estamos na série Rema. E hoje nós estamos aqui com o professor, mestre e ministro também do Centro de Cura, Tiago Stark. Tiago, obrigado por estar aqui conosco. É uma honra poder estar aqui. E nós queremos ouvir um pouquinho dessa matéria, ouvir um pouquinho sobre Cristo, aquele que cura, porque eu imagino que nessa aula os alunos eles vão aprender verdades e vão desconstruir mentiras a respeito, e creio que a pergunta básica é: Deus ele causa doença? Bom, primeiro quero agradecer, estar aqui. Eu não estou tão acostumado com estar aqui falando no microfone e tudo mais nas câmeras, mas uma coisa que eu fico muito à vontade é para falar sobre esse tema, porque de fato a gente vê, eu já vivi na minha própria vida e vejo também na vida dos outros que Deus, ele cura. Como você já entrando direto no que você perguntou, Deus não coloca doenças, de fato não é a vontade de Deus. Eu já vou até começar lendo um versículo aqui para falar sobre isso, que é João 5,19, que diz assim: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viram fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Então Jesus ele deixou bem claro aqui que ele vai fazer as coisas que ele fazia, ele via Deus fazendo. E nós não vemos em nenhum momento Jesus colocando doença em alguém. Então automaticamente eu já sei que ele não faz isso porque ele nunca viu o Pai fazer. Ele nunca viu Deus fazer isso. Então para mim, somente esse versículo já responde que Deus ele não coloca doenças. Então, Stark, de onde vem então essa fala de você chegar e falar assim? Porque existe aquele texto que vai dizer assim, os discípulos estão andando, eles olham para uma pessoa que está cega, vira para Jesus e fala para Jesus assim: quem foi que pecou? Ele ou seus familiares? De onde vem então, qual que é a origem da doença? Para que a gente possa entender isso, porque se Deus ele não causa doença, por que então a gente tem esse entendimento tão distorcido? E assim, você que está nos assistindo, você vai ver que no Rema tem uma matéria chamada O Caráter de Deus. E você vai entender algo que é uma pincelada do que o Stark acabou de falar. Eu vou chamar você de Stark. Claro, opa. Tá? Mas explica isso para nós. Como que é isso? Porque dá uma impressão. Até nós tivemos aqui um bate-papo com o Lucas e nós falamos sobre a oração que prevalece. E se for da tua vontade, me cura. Como que é isso? Bom, a gente sabe que, na verdade, a doença entrou no mundo por causa do pecado que foi cometido lá no princípio, através de Adão. Tanto que Romanos 5 diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. E a gente sabe que a doença, independente de qual seja, ela é um princípio de morte. Pode começar apenas com uma dor de cabeça, mas se não for tratada, ela vai evoluindo. Sempre o resultado final da doença é a morte. E a Bíblia deixa bem claro, Romanos 5, que a morte entrou por causa do pecado. Então a doença entrou por causa do pecado. Deus não teve nada a ver com isso, muito pelo contrário. Deus ele falou para Adão lá no começo que ele não gostaria que isso acontecesse. Não faça isso porque vai ter uma consequência. E a doença ela é uma consequência disso. Agora, uma coisa que eu entendo é que muitas vezes as pessoas... Esse ensinamento talvez tenha começado de que Deus coloca a cura. O que eu enxergo? Que as pessoas acabam tendo um conforto, achando que Deus está causando aquilo. Então, olha, Deus está me ensinando com essa doença. Eu entendo que é uma forma que as pessoas encontraram de tentar trazer um conforto para aquela situação. Deus está fazendo, Deus está me ensinando. Para eu melhorar. Para eu melhorar. Para ser uma pessoa Exatamente. melhor. Mas a gente vê que Deus, como nós já falamos, Deus ele enviou Jesus, e Jesus fazia apenas o que via Deus fazendo. E Jesus não colocou doença em ninguém. Então eu entendo que esse ensino começou por causa disso. É uma forma de trazer um conforto. A pessoa, Deus está fazendo, Deus não está fazendo isso de forma alguma. Deus está desejoso que você seja curado, de que você ande em saúde. Tanto é que ele enviou Jesus para que conquistasse isso para nós. Quando nós temos aula de realidades da nova criação, nós aprendemos a respeito do sozo. E o sozo de Deus, nós vamos ver que um dos pilares do sozo, da salvação, quando Paulo lhe diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Isso. Eu gosto de pegar o original, e no original vai dizer assim: então é o poder de Deus para a libertação, ele é o poder de Deus para a salvação, ele é o poder de Deus para a prosperidade, ele é o poder de Deus para a cura.
Eu me lembro do livro de T.L. Osborne, chamado Curando os Enfermos, um livro de capa branca, que ele fala, na verdade ele traz uma advertência, né? Que ele vira e fala para o leitor da seguinte forma: quando você chama alguém para o arrependimento, para aceitar a Jesus, todo mundo levanta a mão. Mas nós erramos, ou melhor, nós pecamos, isso nas palavras dele, em deixar de falar que existe um pacote ali na salvação, que é um direito nosso. Em Realidades da Nova Criação, a gente aprende sobre isso, né? Então é um direito nosso. Então, por ser um direito nosso, isso me faz entender que, lá em 1 de João, quando diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo, isso significa dizer, então, que, de fato, a doença não provém de Deus. Exatamente. Ele não quer que a gente melhore por conta da enfermidade. A palavra mesmo diz lá em Timóteo a respeito disso. Então, qual que é a origem da doença? A origem da doença é como nós falamos, é o pecado que foi cometido. E eu acho muito interessante que você citou aí que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. De fato, o versículo ele é bem claro ao falar: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus, quando ele cruzava por uma pessoa enferma, ele curava, ou seja, ele desfazia aquela situação de enfermidade. E se Jesus desfazia as obras do diabo e ele desfazia a situação de doença, fica claro novamente que a doença ela vem do diabo, é uma obra do diabo. Então Jesus ele sempre era contrário. Nós nunca vamos ver Jesus encontrando alguém e essa pessoa falando: olha, eu quero que você me cure. Nós nunca vimos e nunca vamos ver Jesus falando: não, eu não quero. Não, você eu não posso curar. Não, eu não posso fazer isso porque foi Deus que fez isso. Em nenhum momento Jesus fez isso. Então por que a gente acha, né, que... Eu gosto de um exemplo, quando eu tive aula com o André, que agora ele, se eu não me engano, ele está na Espanha, e falando sobre Cristo aquele que cura, ele deu um exemplo que, se Deus fosse ele quem colocasse a enfermidade, e ele enviou Jesus para curar, de duas uma, ou Deus ele é bipolar, né? E aí nós já teríamos um problema, né? E, por outro lado, Jesus então estaria em desobediência e, pior, os médicos também, eles estariam em rebeldia. Porque imagina, então, se Deus ele colocou a enfermidade e aí Jesus ele vem e cura, peraí, está tendo um problema aqui. Se o médico cura, isso também acaba trazendo alguma, como eu posso dizer, algum confronto. Então, como que ficaria isso, Stark? Como que você vê isso dentro daquilo que até dentro do centro de cura? Não sei se você sabe, gente, você que está nos assistindo, na Igreja Verbo da Vida, nós temos o que a gente chama de centro de cura, que é um departamento específico para pessoas que têm alguma enfermidade física ou também uma enfermidade psíquica. E como que fica isso, Stark? Eu costumo sempre citar esse exemplo que você falou. Será que Deus é bipolar, então? Uma vez, quando minha filha nasceu, a Laura, ela era bebezinha, e eu lembro que estava fazendo alguma coisa, eu lembro que a gente colocava ela do lado do berço dela, tinha um espaço onde a gente usava como trocador, e eu coloquei ela ali para trocar a fralda dela, e eu peguei um paninho, assim, eu mexi em alguma coisa que com certeza levantou um pó, e a Laura espirrou. E o Espírito Santo falou comigo assim: quem ensinou ela que ela tem que espirrar? Porque era pequenininha, tinha acabado de nascer, recém-nascida. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Não, ninguém ensinou. É algo que já veio, vou usar o termo programado, não é? Então é interessante que o nosso corpo, quem criou o nosso corpo foi Deus. Sim. Nós cremos nisso, nós sabemos disso. Deus nos criou. Tudo que nós somos, fisicamente, foi Deus que criou. Então, o nosso corpo é programado para que qualquer coisa que entre nele, que não seja aquilo que vai fazer bem, ele é programado para colocar para fora, seja com uma tosse, seja com um espirro, seja, né, o nosso sistema imunológico lutando contra... Então Deus criou o nosso corpo programado para lutar contra aquilo que vai fazer mal para ele. Então Deus só poderia ser bipolar, porque eu vou colocar doença nele, mas eu vou programar o corpo dele para lutar contra aquilo que eu vou colocar nele. Então não faz nenhum sentido, não tem como. E o centro de cura que você citou, eu já tive muitas experiências, fiquei um bom tempo à frente do centro de cura, e a gente viu curas acontecendo de pessoas que chegaram lá achando realmente, não, Deus é que está colocando isso comigo, isso em mim. E a gente vai ministrando a palavra, a gente vai falando que não é a vontade de Deus, e diversas situações, aquela pessoa no meio do ensino, a pessoa demonstrava que foi curada. Eu não me esqueço de uma senhora que ela chegou lá com problemas para respirar, ela tinha muita dificuldade,
E eu estava falando da palavra de Deus e no meio da aula eu vi que ela estava respirando assim, toda feliz. E eu lembrei, ela tem problema para respirar, mas ela está ali, respirando tranquilamente. E ela estava celebrando aquilo. Então, a gente vê que Deus agiu ali, simplesmente ela se abriu para ouvir sobre a vontade de Deus e aquilo se manifestou sobre ela. Não tem como. Deus, ele não apenas pela palavra, mas olhando até naturalmente, como eu falei, a gente consegue entender que Deus ele não tem o desejo que a gente fique doente, tanto é que ele programou o nosso corpo para lutar contra isso. Acho só trazer um esclarecimento, né? Porque quando a gente fala que a origem da enfermidade é o pecado, muitas vezes as pessoas ouvem isso e falam, bom, então peraí, se eu estou passando por esse processo de enfermidade, é porque eu pequei. Uhum. E aí isso acaba dando meio que um curto-circuito na cabeça da pessoa, e essa pessoa ela começa então, aonde foi que eu pequei? Né? Nós temos um caso interessante na nossa igreja, que uma pessoa ela foi diagnosticada com câncer, e a primeira coisa que ela associou foi, eu preciso liberar perdão. Porque, de fato, todas as pessoas que contraíram câncer, contraíram porque não liberaram perdão. Então, eu estou retendo perdão de alguém. Então, eu pequei. É dessa forma mesmo, Stark? Ou seja, eu sou a pessoa que deu, vamos usar um termo, que a gente não utiliza, né? Mas é o termo de deixar a brecha aberta. Será que foi isso? Então, assim, toda enfermidade que eu tenho, de fato, é porque eu dei brecha? Sim. A gente não pode excluir a possibilidade de que sim, pode ser que seja isso. Dependendo da vida que eu estou levando, sim, eu posso estar abrindo oportunidades. Mas não é uma regra. De fato, quando a gente fala que a origem da doença é o pecado, é a origem da doença no mundo. Não na vida específica de alguém, no mundo. Nosso corpo físico ainda está no mundo. E Jesus ele foi bem claro falando que no mundo a gente pode passar por aflições. Algumas situações que existem no mundo, elas podem, em certo momento, chegar até nós. Mas se ele conquistou a vitória sobre aquilo, tanto é que ele fala, né? Vocês podem passar por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente sabe que a doença ela é uma aflição. Sim. Então, ela pode chegar ao nosso corpo, mesmo que eu não esteja em pecado. Por quê? Porque o meu corpo ainda está no mundo. Então, se por acaso ela chegou em mim, é claro, eu vou avaliar a minha vida. Será que eu dei alguma oportunidade? Se eu dei, eu peço perdão, mudo, né, as minhas atitudes. E o que é que vai acontecer? A cura vem. A cura vem. Se eu não fiz nada, eu vou tomar posse daquilo que Jesus falou. Ok, eu fiquei doente, não fiz nada, mas Jesus já conquistou a vitória. O que é que acontece? A cura vem. Então, independente do qual seja o motivo, se eu creio que Deus conquistou, né, Jesus conquistou a cura, o resultado vai ser a cura. Então, realmente, o pecado ele pode ter sim influência. A Bíblia mostra situações em que o pecado trouxe... Muitas vezes Jesus ele fala assim, né? Vai, não peques mais. Vai, não peques mais, exatamente. Vai, não peques mais. Exatamente. Então, Jesus ele deixou bem claro, e é interessante que quando Jesus fala isso, não é uma ameaça, no sentido de que se você pecar, Deus vai te pegar. Deus vai pesar a mão. Muito pelo Deus contrário, pegar, não é? ótimo. Existe grande diferença entre uma ameaça e um aviso, não é? Sim. Então Jesus, quando ele fala, vai não peques mais, para que não te suceda coisa pior, ele está avisando que existe uma consequência. É como quando eu falo para uma criança, ela não coloque o dedo na tomada porque você vai tomar choque. Se ela colocar e tomar choque, não fui eu que dei o choque. Ainda que eu tenha falado que aquilo iria acontecer, a culpa não é minha, né? Então Jesus ele falou isso como um aviso. O pecado ele vai trazer uma consequência. Não é Deus que vai trazer a consequência, é o próprio pecado. Mas como eu falei, nós estamos no mundo, né? A doença entrou no mundo por causa do pecado, então pode chegar ao nosso corpo. Se tiver pecado na situação, eu vou corrigir. Vou crer na cura e vai se manifestar. Mas pode ser que não tenha, então eu vou continuar andando corretamente e vou crer. Ainda mais aí. Nem oportunidade eu dei, então essa doença não pode estar no meu corpo. Ou seja, quando nós vamos falar sobre cura, aquilo que Jesus ele conquistou na cruz, que é um direito nosso, é herança nossa, Isaías 53 vai dizer que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Uhum. Então existe um direito nosso. É algo que é nosso, que eu tenho que... Eu gosto do exemplo que na aula de Fundamentos da Fé, eu lembro que eu tive aula com a Luísa Ortega, né? E ela citou um exemplo muito interessante que
Fé nada mais é do que eu ir na geladeira e pegar o Danoninho. O Danoninho já está lá dentro, eu só tenho que abrir a porta e ir lá. Então, cura, ela já é um direito meu. Agora, é um posicionamento que nós devemos exercer em fé. Sim. Como que eu vou exercer esse propósito de eu chamar a existência, de eu trazer para mim isso? Como que funciona? A cura, Stark, ela pode ser imediata, ela pode ser instantânea, ou ela pode ser progressiva? Como que a cura ela vai se manifestar na minha vida? A gente não tem como falar sobre isso sem lembrar da mulher do fluxo de sangue. Sim. Não é? Ela estava há muitos anos doente, passou por vários médicos e tudo mais, mas ela ouviu falar a respeito da fama de alguém. A fé chegou. A fé chegou, porque a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar da fama de Jesus, ela acreditou naquilo e ela foi atrás daquilo. Então, já respondendo a sua pergunta, como é que eu vou? Eu vou agir de acordo, não é? Eu vou declarar aquilo, eu vou saber, não, Jesus conquistou, ele levou, né? Pelas pisaduras dele eu fui sarado. E essa mulher, ela foi até Jesus, e eu acho essa passagem maravilhosa, porque a Bíblia diz que quando ela foi declarando, ei, só vou tocar nele e eu vou receber, porque ele cura, não é? Sim. E naquela época ainda não havia acontecido, né, a crucificação. Ela recebeu de uma antecipação. Não, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que ele já conquistou. Então, da mesma forma, nós não podemos tocar fisicamente, mas nós podemos tocar pela fé. E simplesmente eu vou crer que ele conquistou. E o que eu mais gosto é que quando ela toca nele, de acordo com aquilo com que ela estava declarando, ela toca nele e Jesus fala, quem me tocou? Né? E o pessoal, não, mas como assim? Tem tanta gente te tocando Pedrão, aqui. né? Pedrão já olha e fala assim, mas como assim? Tem tanta gente te tocando. Não, mas peraí, alguém me tocou de forma diferente. Tem alguma coisa diferente. E a Bíblia diz que ela chegou para Jesus e ela falou a verdade. Olha, fui eu que te toquei, eu estou passando por essa situação. Cara, e eu gosto porque Jesus ele não fala assim, você é louca? Quem mandou você tirar essa cura de mim? Deus autorizou? Você nem me falou quem é você. Jesus, em nenhum momento, ele questionou, ele simplesmente falou, é isso mesmo, a sua fé te curou. Então, assim, ela encostou em Jesus e a cura está tão liberada que ele nem sabia, mas estava tão livre que ela pegou aquilo para ela. É interessante que, na verdade, no original ele fala, tua fé te salvou, né? E aí, de novo, nós vamos ver a parte do sozo, ou seja, aquilo que é realidade da nova criação. Sabe, você que está nos assistindo, essa é uma das primeiras aulas que você tem no Rema, onde você vai aprender que, de fato, no novo nascimento, você recebe um pacote. Eu não sei se você já foi viajar e você vai lá na agência de viagens e você monta um pacote. E ali você tem, imagina nessa ilustração, você tem na salvação, você tem a salvação para a vida eterna, você tem cura, você tem libertação, você tem prosperidade, você tem uma vida nova em Cristo, de aperfeiçoamento. Né? Isso para mim eu acho que é tremendo. Então Jesus está falando para ela, literalmente, olha, você recebeu um pacote, e nesse pacote agora vá, ande, caminhe nisso. Mas uma coisa interessante, Stark, nisso, é que de uma forma muito interessante, eu acho que é importante a gente trazer um equilíbrio. Eu acho que você já passou isso no centro de cura, pelo menos eu já passei. Né? Como ministro do centro de cura, alguns participantes viram e falaram assim, então eu vou parar de tomar remédio. Sim. E aí eu acho que é importante a gente trazer um equilíbrio nisso, porque muitas vezes a pessoa fala, não, peraí, vamos trazer um equilíbrio nisso a respeito do que está acontecendo. Sim, a fé, ela atrai, a fé sim, nós acreditamos, porque Salmo 107:20 diz que ele enviou a sua palavra e nos curou, é fato, isso é uma realidade. Sim. Mas como que nós trazemos equilíbrio através da aula de Cristo, aquele que cura? Só terminando, você perguntou antes que eu lembrei que eu não respondi. A cura era imediata, progressiva? Sim. As duas coisas. E houveram situações em que eu impus as mãos sobre pessoas e imediatamente ela foi curada. Estava sentindo dor e aquela dor sumiu na hora, mas já vi situações em que aconteceu dias depois. E eu sempre cito esse exemplo falando sobre quando você vai plantar algo. Você coloca algo ali debaixo da terra, muitas vezes não, sempre, né? Depois que você fecha, bota a terra por cima, você não vê o que está acontecendo. Mas não significa que não esteja acontecendo nada. Por baixo, não é? Aquela semente está gerando coisas. E tudo tem um tempo para que se manifeste visivelmente. Então, talvez você receba uma imposição de mãos, você esteja declarando, e naturalmente, imediatamente, você não viu.
mas você fez a plantação ali da palavra, né? Então, algo por dentro está acontecendo. Então, você se mantém firme até que chegue um momento em que aquilo brote para fora da terra e você veja, né? Você está falando algo que Charles Capps fala no livro A Língua, né? Que ele fala sobre você manter uma confissão positiva. Né? E uma coisa que o pastor Janduí fala muito é, o que nós estamos falando aqui não diz respeito à autoajuda, mas diz respeito à ajuda do alto. Né? Então, manter uma confissão positiva também é algo importante. Sim, com certeza. Você precisa se manter firme naquilo que você está crendo, não é? Então, eu gosto de citar um exemplo. Uma vez eu fui para a África do Sul, lá no Pastor Cris, né, na escola de cura, e tinha uma moça do meu lado. Eu lembro que ela estava na cadeira de rodas e ela tinha as pernas bem fininhas, assim, realmente de quem eu acredito que nunca deve ter andado, porque não tinha musculatura nenhuma, nada. E nós estávamos ali no momento de louvor, né? Ninguém estava ministrando nada, simplesmente estávamos cantando, adorando a Deus, deixando, né, o Espírito Santo se mover. E quando eu estou orando, eu tenho mania de ficar andando de um lado para o outro, né? Quem me conhece aí sabe. Eu fico andando assim para lá e para cá. E em certo momento, quando eu virei para aquela moça, eu vi que ela estava fazendo força assim para levantar da cadeira de rodas. E ela estava umas 4, 5 fileiras atrás de mim. Quando eu vi que ela estava tentando se levantar, eu fui até ela, assim, eu vou ajudá-la. E eu estava caminhando e o Espírito Santo falou comigo, não vai, ela já recebeu. E eu simplesmente parei na frente dela e fiquei motivando, levanta, você consegue. E ela levantou ali daquela cadeira de rodas, e assim que ela conseguiu ficar em pé, ela deu um grito, até me emociono contando quando eu lembro, porque ela deu um grito de, estou de pé, sabe? Realmente, eu creio que ela nunca tinha feito aquilo, pela forma que ela celebrou. Mas passou um certo tempo, ela sentou novamente. E eu via que ela ficava mexendo a perna. Então, assim, eu creio que naquele momento ela recebeu a cura, ela conseguiu ficar em pé. Mas a perna dela, ainda assim, precisaria de um processo de fortalecimento muscular, não é? Então, assim, ela recebeu a cura naquele momento, mas ainda assim haveria um processo para que ela tivesse a força suficiente para permanecer em pé. A cura foi liberada. Então, realmente, assim, pode não ser imediato, mas, como eu falei, quando você recebe e coloca para dentro, você permanece fazendo aquilo. Nós vemos 2 vezes isso, pelo menos, né? Jesus, ele vai curar, que é aquela cena bem engraçada, né? Onde ele cospe, põe e aí, você está enxergando? Não, estou enxergando umas árvores ali. E aí ele vai de novo. Então, veja, eu acho que isso já é um princípio. E o outro, quando Jesus ele libera uma palavra, né? Então ele dá uma ordem, e aí diz que no caminho eles foram curados. Né? Ou seja, não foi algo imediato, mas foi no caminho, foi caminhando. Né? Ou seja, naquele propósito que eles foram experimentando da cura. O conhecimento da palavra é algo que também vai trazer para essa pessoa que está num processo de enfermidade. Veja, eu estou falando de um processo de enfermidade, eu não estou falando que a pessoa ela está enferma ou que ela é enferma, ela está num processo. É importante, por que eu falo isso? Quando a gente estava falando sobre fundamentos da fé, com o Abraão Pessoa, nós falamos a respeito da mulher que há 18 anos ela estava num cativeiro de Satanás. E naquele momento, a palavra vai dizer que Jesus impôs a mão sobre ela e ela é curada. Mas ele fala, pode uma filha de Abraão. Ou seja, aquela mulher ela não tinha a consciência da aliança que ela estava. Sim. Então, existe a possibilidade de eu estar num momento de enfermidade porque eu não conheço aquilo que Jesus fez por mim na cruz? Com certeza, porque até mesmo conhecendo do jeito errado, né? Mas com certeza, se você não sabe o que Jesus conquistou por você, você não vai permanecer firme naquilo, você não vai buscar aquilo. Buscar no sentido de declarar, de crer literalmente, né? Então a palavra ela tem toda a diferença, tanto que a Bíblia nos ensina que a gente precisa estar atento à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, e isso vai ser saúde para o nosso corpo. A Bíblia é bem clara, né? Quando você escuta, quando você está atento ao que a palavra de Deus diz, quando você medita nela de dia e de noite, o resultado disso é saúde para o seu corpo. Dias prolongados. Então, com certeza, você precisa... Não é uma regra, novamente, porque assim, quando você sabe o que Jesus fez por você, você vai permanecer firme naquilo. Não é? Agora, a gente não pode colocar Deus numa caixinha, porque existem situações e pessoas
porque elas não vão ter tempo de aprender sobre aquilo. Eu sempre dou um exemplo. Imagina eu cruzar por alguém na rua que está passando por uma situação de enfermidade, e a gente na rua, muitas vezes, a gente está na correria e tudo mais, e aí eu vou lá e eu vou orar por aquela pessoa, sabe? Talvez eu não tenha tempo de falar, contar, olha, Jesus fez isso, fez... Simplesmente eu vou chegar e vou impor as mãos. E aí, nesses casos, ainda que a pessoa não conheça, ainda assim o poder de Deus se manifesta, porque o desejo de Deus é que as pessoas sejam curadas. Marcos 16, quando ele fala sobre os sinais que acompanham, ele fala lá que quando os discípulos eles foram colocar em prática, né, crendo no nome de Jesus, eles pregavam a palavra e a palavra era confirmada por meio de sinais, não é? Então a gente vê ligação direta entre o acontecimento da cura, vamos chamar assim, entre o sinal se manifestando com a palavra junto, não é? Vou fazer algo provocativo aqui com você, já que você citou Marcos. Somente quem está nos 5 ofícios ministeriais ou quem trabalha na igreja que vai experimentar da cura fluindo através da imposição de mãos? Com certeza não, e eu tenho exemplos práticos falando sobre isso. Uma vez eu fui almoçar num restaurante, e quando eu cheguei naquele restaurante, o garçom que veio nos servir, o Espírito Santo falou comigo assim, fique de olho nesse rapaz. E eu estava lá e eu já, ok, né, vou ficar de olho. Já fiquei até meio na expectativa assim, Deus, o que é que eu tenho que fazer, né? E eu ouvi novamente, fique de olho nele. E ele veio algumas vezes, nos serviu, nós estávamos no andar de cima ali do restaurante. E teve um momento, e toda vez que ele ia ou voltava, eu ficava de olho nele para tentar, né? E eu percebi em uma vez, quando ele subiu a escada, que ele fez uma cara de dor, assim, alguma coisa na perna dele. E o Espírito Santo falou assim, é isso, você precisa orar por ele por cura, que ele está com dor no joelho, não me lembro exatamente onde era. E aí, quando nós terminamos o jantar, eu fui falar com ele e eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, você está com algum tipo de dor? E aí ele falou assim, não, eu estou com uma dor aqui na perna, porque ontem eu estava num baile e teve uma briga lá e não sei o quê, e eu machuquei meu joelho, não consigo andar. E eu falei, você já ouviu falar sobre Jesus? E ele fez assim, já ouvi falar, já. Então assim, eu percebi, ele não conhece, não sabe, né, a fundo. Mas eu orei com ele. E eu lembro quando eu terminei de orar, ele falou assim, rapaz, melhorou, está melhor mesmo. Então você vê que era uma pessoa que não conhecia a palavra, não conhecia a fundo, né, o que Jesus conquistou para ele, mas o desejo de Deus é tão grande que a pessoa não apenas receba a cura, mas que o conheça, que ele já entrou com ali o sinal acontecendo. Eu tenho convicção de que aquele rapaz se interessou a partir dali a respeito de Jesus. Então, a palavra no nosso coração ela vai fazer toda a diferença. Porque ainda que eu não esteja passando por uma situação de enfermidade, eu vou permanecer firme para que, se por acaso aconteça, eu já saiba. Mas o desejo de Deus é curar. Aquela pessoa não conhece, talvez ainda, Deus quer que ela conheça o que Jesus fez por ela. Ele vai fazer o sinal acontecer para que a pessoa conheça. Eu lembro de uma vez o Jânio César, ele falando que o Deus ele é marqueteiro. Ele não usou essa expressão, mas ele falou que o marketing de Deus é a cura. Né? Porque todas as vezes que você vai ver Jesus ele expressando o poder de Deus, né? Na cura, as pessoas se voltam e as pessoas começam a olhar para aquilo. E aí nós vamos ver que nas Escrituras nós temos 2 tipos de cura. A cura pela fé, ou seja, eu estou ministrando a palavra e como foi a mulher do fluxo de sangue, fé chegou, eu interajo com aquilo e eu tenho também a unção. E você que se inscrever no Rema, você vai ver que no 2º ano você tem uma aula chamada unção. E, gente, é tremendo essa aula, porque você vai entender exatamente esses 2 momentos. Então, eu reconheço na sua vida, Stark, que você flui na unção da cura, né? Como que é isso? Porque muitas vezes a gente olha, e tem um texto que, se eu não me engano, está em Lucas capítulo 3, acho que Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4, que fala assim, e o poder de curar estava sobre Jesus. E muitas vezes a pessoa lê isso daí e fala assim, não, peraí, como assim? O poder de curar estava sobre Jesus? Então existe algum momento que a cura não estava sobre Jesus operando? Como que fica isso? Porque muitas vezes a gente, para mim, na aula, quando eu estava sentado ouvindo essa aula com o André, isso foi algo que foi disruptivo na minha vida. Porque eu vinha de um ensinamento errado, onde, você não foi curado porque você não tem fé.
E para mim esse discurso é o que matava a pessoa. Você fala, rapaz, a pessoa já está ali, né, no pó da rabiola, passando por aquela necessidade, daquela dificuldade, e ainda o ministro me fala, tua fé não te curou porque você é uma pessoa de pouca fé. Como que fica isso, Stark? Esses dois pilares. Ou seja, é possível obter cura pela unção, mas também pela palavra. Sim, com certeza, sim. Jesus, ele leu, né, a passagem lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e a gente sabe que existem diversas situações, a gente vê isso diariamente, né, a gente consegue ver várias situações acontecendo, como você falou, existe uma unção específica sobre a minha vida, eu reconheço isso, não é? Então, tem muitas situações em que eu estou ministrando, não estou falando sobre cura, mas algumas coisas que são lançadas pela palavra, pessoas depois vêm falar assim, rapaz, você estava falando sobre isso e eu estava com uma dor aqui e a dor saiu. Sabe, no próprio Rema mesmo eu vi acontecer bastante enquanto eu estava ministrando. Porque não tem como, a gente está falando ali, são 7 dias específicos falando sobre Cristo, aquele que cura. Deus ele vai confirmar aquilo que ele está ensinando, porque não são palavras jogadas ao vento. Não é? São 7 dias em que a gente está ali sendo ensinado sobre a vontade de Deus para cura, todas essas coisas, e a unção está se movendo, porque o Rema não é só uma aula natural, uma faculdade, não, é algo espiritual, não é? Então, diversas vezes eu estava lá no meio da aula, teve uma vez que eu não esqueço, que eu estava dando a aula, já tinha passado uma meia hora de aula, e o Espírito Santo falou comigo assim, tem alguém com uma dor de cabeça muito forte, eu quero que você pare a aula para falar com essa pessoa. E aí foi interessante que ele me mostrou assim uma região da sala específica. E eu parei a aula e falei, gente, eu preciso parar aqui por um minutinho só para fazer algo que o Espírito Santo está me mostrando. Tem alguém aqui nesse quadrado, esse espaço aqui, que está com uma dor de cabeça muito forte. E Deus quer te curar nesse momento. E aí uma moça levantou a mão com um pouco de timidez. Exatamente. E aí você está com dor de cabeça? Tô. E aí nós oramos, eu pedi para a sala levantar, todos declaramos a cura sobre ela. E aí no final da aula ela veio falar comigo, olha, eu estava com muita dor de cabeça, eu já estava decidido que no intervalo eu ia embora, porque estava com muita dor. Então assim, ela tinha se entregado para a dor, estava ouvindo sobre cura, sobre o desejo e tudo mais, mas ela se entregou à dor, tanto que ela falou, eu decidi que eu vou embora por causa daquela dor. Mas Deus ele interveio, né, naquela situação, ele fez algo para que aquela pessoa visse, e aí, veja o que eu estou falando aqui. Veja como é real. A unção se manifestou. A unção se manifestou ali, algo bem específico, né? Porque Deus parar a aula, simplesmente mostrar a região, assim, eu acho muito legal isso. É tremendo. Porque poderia ser assim, olha, tem alguém, Deus está mostrando alguém, mas eu creio que foi realmente para aquela moça ver, é com você. Você não se entrega a essa dor, não se entrega a essa situação, seja o que for. Então a unção, ela faz isso também. Eu só queria voltar, Wilson, para a gente não perder, você falou sobre a questão do remédio, e eu acabei não falando. Eu sempre falo algo sobre esse tema, porque assim, a gente entende, a gente sabe que não é errado tomar um remédio. Não, de forma alguma. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos ela estava investindo nisso. Exatamente, de forma alguma. Eu sempre digo uma coisa, não é errado você tomar um remédio. O errado é você achar que você depende daquele remédio. Não é? Não, é. Então assim, poxa, eu estou com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Não é errado. O problema é você achar que só aquilo é o seu problema. Não, eu tenho dor de cabeça direto, mas eu tomo um remedinho e está ótimo. Não, isso está errado, porque Deus não nos criou com dor de cabeça. Né? A gente vê lá no princípio, quando Deus criou, Deus fala, eu te dei isso, eu te dei azar, eu te dei alimento, A gente não vê Deus falando, eu te dei uma enxaqueca diária. Não, sim, verdade. De forma alguma. Então, eu entendo que, pai, eu estou com dor de cabeça, vou tomar esse remédio agora nesse momento, porque eu preciso trabalhar, preciso não sei o quê. Mas essa dor de cabeça não pode voltar, porque Jesus conquistou a cura para aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso. Não achar que o remédio é algo errado, mas trazer o equilíbrio, né? O equilíbrio. Não é algo errado, mas não é aquilo que resolve a minha vida. Ainda que momentaneamente, talvez, mas a minha dependência não vem daquilo. Eu vou estar firme no que Jesus conquistou, não firmado no remédio. Ou seja, em qual tratamento for. E é interessante isso que você falou, porque quando a gente vai ter aula de fundamentos da fé, nós vamos entender que existem momentos em que nós estamos caminhando. Nós recebemos lá em Romanos 12:3, diz que nós recebemos uma medida de fé. Então, talvez hoje, a minha fé ela não esteja de um tamanho onde eu vou, de fato, eu vou crer. Sim. E vou declarar. Exatamente. Né? E aí, de fato, eu vou, como uma mulher do fluxo de sangue, ela investiu por 12 anos todos os seus recursos naquele medicamento.
Só que aí chega um momento que a fé veio. E quando a fé veio, aquela palavra começa a ser gerada nela de tal forma que ela deixa de lado os remédios e aí sim ela vai. Sim. Nós não podemos esquecer que Lucas, que escreveu Atos, escreveu o próprio Evangelho, ele era um médico. Exatamente. Então, ou seja, isso para mim já demonstra qual é o meu posicionamento. Gente, eu não sei se você percebeu o que o Stark falou aqui, mas você percebe que as aulas no Rema, elas não são literalmente uma pessoa ali dando uma aula teórica tal, é uma escola espiritual. Ali ele teve um ímpeto, uma direção, ele fluindo, uma pessoa foi tocada, você vê, ela estava num ambiente de fé, Deus falou com ele tocou e cura se manifestou. Sim. Eu me lembro, quando eu estava dando aula de oração que prevalece, e uma moça, ela virou para mim e falou da seguinte forma: faz muito tempo que eu não oro em línguas. E eu simplesmente impus as mãos sobre ela e foi como uma panela de pressão. Pum, e começou. Porque, de fato, a escola, ela é espiritual, gente. Sabe, você tem que gerar esse tipo de expectativa. Existe a aula de Cristo aquele que cura, onde pessoas estão naquele ambiente, aquela cura, a palavra está sendo ministrada. Eu gosto de citar Salmo 147:15, que diz: e o Senhor determinou a sua palavra e ela correu velozmente. Ei, nós estamos aqui, sabe, você mesmo assistindo esse bate-papo, existe uma unção. Eu vou falar algo aqui, Stark, não sei se já falaram isso para você, mas enquanto você falava de todo esse testemunho aqui, os teus olhos brilham. Eu não sei se você dá outras aulas, mas com certeza essa é uma aula que você rompe. Sim. E sabe de uma coisa, pessoal, você não pode perder. Se você ainda não fez a inscrição no Rema, para você experimentar o poder de ser Rema. Mas não é isso. Stark, eu tenho um desafio para você. Se você tivesse que resumir a aula de Cristo aquele que cura em um único versículo, qual seria esse versículo? Não tem como não citar Isaías 53, né? Porque é uma passagem tão clara para a gente, né? Para mim, e eu creio que para todos nós. Porque eu gosto quando ele começa falando: certamente ele tomou sobre si. Certamente, né? Ele levou as dores, as enfermidades, todas as outras coisas que são faladas ali. É algo certo, não é algo que talvez é possível que ele leve. Não, certamente ele levou. Então, a gente sabe que somente essa passagem já é o suficiente para que se a gente se firmar nela verdadeiramente, certamente ele levou. Então, para mim, Cristo aquele que cura, poxa, é difícil a gente falar um versículo, isso é um desafio mesmo, viu? Porque são tantos, né? Mas porque só essa palavra mexe muito comigo, certamente. Então é algo que é um fato, é consumado, é certeza absoluta que ele já levou. Então, como você falou, nós estamos falando durante o Rema, olha, o meu olho realmente brilha, porque eu... Não, dá para ver aqui. Não é... Primeiro porque eu reconheci a unção que está sobre mim. Tremendo. E Deus teve que puxar minha orelha muitas vezes, até eu me firmar, rapaz, é verdade. Que ele foi através de muitas pessoas falando: existe algo específico sobre cura. E sabe, eu comecei a ouvir isso, e o Rema mudou isso na minha vida, porque eu fiz o Rema em 2011. E eu tive essa matéria lá, e eu peguei isso para dentro e falei: quer saber, vamos ver se esse negócio é verdade mesmo. É isso e pronto. E eu comecei a impor as mãos sobre as pessoas. Então, o próprio Rema me colocou aonde eu estou hoje, nessa situação de ver e se manifestando muito. E o meu olho brilha nesse sentido também, não só pelo fato de eu estar cumprindo ao que Deus confiou a mim, mas por eu ver as pessoas sendo alcançadas e tocadas por essa verdade. Não é? Muitas vezes pessoas que não creem, poxa, no centro de cura mesmo, já teve uma pessoa que uma vez chegou para a gente, ela falou assim: eu estou aqui porque eu já fiz de tudo, não tem mais nada para eu fazer mesmo. Eu falei: eu vou lá, vai, não vai adiantar nada. De verdade, a pessoa... Não tem tu, vai tu mesmo. Eu vou participar, mas já fiz de tudo, não vai dar nada. E no segundo dia, são 5 dias o centro de cura, no segundo dia ela já foi curada. Olha aí. Simplesmente porque no primeiro dia nós falamos sobre o amor de Deus. O amor curador de Deus. E ela já veio e, poxa vida. Então isso mexe muito comigo, realmente.
E no Rema não foram poucas as vezes, essa foi uma situação específica que eu citei dessa moça, né, da dor de cabeça, que eu precisei parar a aula. Mas quantas vezes a aula acabou e vieram 3 ou 4 alunos, não é por minha causa, óbvio, a gente sabe que não é por causa disso, mas porque eu estou falando sobre cura, então a unção de cura ela vai se manifestar. Vai ativar. Então não foram poucas vezes que acabou a aula e a pessoa veio e falou assim, Tiago, eu cheguei com uma dor hoje, estava difícil, mas aqui, sai dançando e sai fazendo um monte de coisa. Mas, resumindo novamente, certamente ele levou. Certamente, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Certamente, as dores e enfermidades já não são mais minhas. Amém. O que era minha, ele já levou. Então, hoje eu estou sem nada. Se por acaso chegar algo no meu corpo, eu já sei que não é meu, não me pertence, porque ele já levou aquilo que era meu. Não é? Então, o que é meu hoje? A cura. Então, esse versículo, para mim, resume, né? Tem tantos outros, mas vou usar ele aqui mesmo. E o segundo desafio que eu vou te dar é o seguinte, para quem está nos assistindo e ainda não fez a inscrição no Rema, o que você falaria para essa pessoa? Olha, eu falaria que, primeiramente, Deus ele tem o maior desejo que você conheça a palavra, né? A gente sabe que Deus, na Bíblia, tantas vezes são faladas sobre a gente. De fato, a Bíblia fala que nós precisamos ser alguém, um ministro do Evangelho, né? Tem que ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. E para você manejar bem, conhecer aqui, você precisa estudar. Nada melhor do que você estar em uma escola que vai falar sobre aquilo. E ainda melhor você estar em uma escola não natural, mas uma escola espiritual, porque de fato a palavra não é algo natural. Então eu diria para você que você precisa mergulhar nesse conhecimento, porque talvez você fale assim, não, mas eu já sei que Deus cura. Mas eu tenho certeza que você vai cruzar com pessoas que não sabem disso. E às vezes a gente cruza com pessoas que elas estão tão firmadas que não, Deus põe doença sim. Se você não tiver os argumentos necessários para aquilo, não é? Então talvez a gente fique, muitas vezes a gente fica acomodado, ok, eu sei que Jesus conquistou a cura, ok, eu sei, mas a gente precisa conhecer mais, porque a gente vai encontrar pessoas e situações em que o conhecimento vai precisar estar dentro de nós para que a gente coloque para fora. Então você precisa se expor a um ambiente de ensino e um ambiente de unção. Não pode perder tempo, a gente não pode, né, achar... E de fato, eu vou contar um testemunho rápido meu aqui, porque hoje eu estou falando aqui, isso aqui é... Às vezes parece, todo mundo fala isso, mas todo mundo fala isso porque Deus faz isso, né? Amém. Eu era muito tímido. Então eu lembro quando eu comecei a vir na igreja, eu tocava lá no grupo de música, grupo de louvor, e eu ficava com o meu violão ali no cantinho, escondido. Eu era muito tímido. Quem me conhece vai saber que eu não estou mentindo. E aí o pessoal falava comigo assim, quando a gente subia para o ensaio, alguém falava assim, Tiago, fala aí no microfone para ver se está funcionando. Eu não falava, eu não conseguia. Nem o teste 1, 2, 3. Nem o teste 1, 2, 3. Poxa, quantas pessoas eu podia chamar aqui para falar, só fala se é verdade isso ou não. Eu passo, no máximo, não vou bater aqui por causa do barulho, eu fazia assim. Eu batia no microfone para fazer o barulho. Mas no Rema, foi o que eu tive uma transformação total por me expor à palavra. Amém. E eu comecei, rapaz, Deus me ama. Sabe? Eu aprendi sobre os fundamentos da fé, eu comecei a agir em fé naquilo. Eu conheci sobre o caráter de Deus. Tremendo. Eu conheci sobre Cristo aquele que cura. Eu conheci sobre tantas coisas que eu fui ficando ousado. E eu entrei no Rema assim, essa pessoa que não, eu não quero falar nada. Não vem, se me pedissem para orar, você pode orar por mim? Eu falava, não, não posso. Peço para alguém. E no final do Rema eu estava lá ministrando a palavra e tudo mais, eu preciso compartilhar. Então foi algo que transformou a minha vida. Parece algo que a gente está falando aqui só para... Não, não é. Faça o teste. Eu costumo falar para as pessoas assim, se exponha à palavra de verdade. Sabe? Coloque em prática aquilo que a palavra diz. E se você não vê resultado nenhum na sua vida, mas não é por um dia, por 2, mas verdadeiramente mergulhe naquilo. 1 ano. O Rema são 2, então eu vou falar 2 anos. Entre no Rema, sabe? Se nesses 2 anos você não tiver um testemunho para contar de algo que Deus fez, abandone o Evangelho. Mas fazendo de verdade. Fazendo de verdade. Não é? E eu falo isso por quê? Porque eu sei que não vai ter como. Verdade. Não vai ter como, a gente se expõe a palavra. Então, eu diria isso. Se exponha a um ambiente de ensino, a um ambiente de unção, para que você seja transformado. Ainda que você tenha 50 anos de ministério, você vai ser transformado. Mergulhe nisso e depois a gente conversa. Você vê, pessoal, se você pegar o início desse nosso bate-papo aqui com o Stark, você vai ver que ele estava todo tímido e tal, e aí já estava todo solto aqui, entendeu? Porque, de fato, é isso que a palavra faz conosco.
E olha, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, venha experimentar o poder de ser rema. Stark, eu quero te agradecer e, de fato, eu fiquei assim impressionado de ouvir e ver como os teus olhos brilham. De verdade, você vê que, de fato, estar exposto a essa palavra, e muito mais quando você tem um professor, você tem um mestre que tem uma paixão, um amor tremendo por isso, exalando, né? Gente, você não pode perder, não pode. Stark, obrigado, Deus te abençoe grandiosamente por estar aqui com a gente. Obrigadão mesmo, viu? É importante só citar que existem aulas demonstrativas também, né? Isso. Que pode, você talvez quero ver como é, venha, que você vai ver. É só uma pitadinha, como está sendo aqui, né? Exatamente. Você vai ouvir aquilo e você fala, rapaz, eu não posso ficar fora disso, não. Então participe aí da maneira que você puder, com certeza vai valer a pena. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre bom falar sobre esse tema. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de poder ser um canal de transferência da vontade dele aqui na Terra. E eu sei que você que está assistindo aí, se você vê o título lá que vai falar sobre cura, você está assistindo é porque você também quer saber mais sobre isso. Então coloque em prática, creia tanto para a sua vida quanto para a vida dos outros. E Deus é bom em todo tempo, a gente vai continuar avançando sempre. Desse jeito. Seja abençoado na prática da palavra. Deus te abençoe. Valeu.